A porta da suíte penthouse se abriu bruscamente. Uma mulher nos 30 e tantos anos, vestida em Chanel e desespero, caminhou para fora com o olhar fixo. Não chorou. Não olhou para trás. Era a terceira psicóloga infantil naquele mês. Dentro do apartamento, 2 meninas de 8 anos estavam sentadas em uma mesa de mármore em silêncio absoluto. Não o silêncio pacífico. Aquele que parece uma respiração contida antes de um grito. Victoria Sterling estava de pé junto às janelas do piso ao teto, Manhattan se estendendo sob ela como um reino que lentamente estava perdendo. Pressionou a palma contra o vidro. Estava frio. 3 meses, sussurrou. 3 meses e nada. As meninas, Emma e Lily, não se moviam. Nunca mais faziam. Desde que o pai morreu, haviam aperfeiçoado a arte de desaparecer enquanto continuavam na sala. Eram 5h47 da manhã quando Deshawn Thompson estava em sua cozinha fazendo o que havia feito todos os dias nos últimos 4 anos. Preparava um almoço. A cozinha era pequena, apertada. O tipo de lugar onde os eletrodomésticos zuniam muito alto à noite, onde você podia ouvir os vizinhos discutindo através das paredes, onde o amor tinha que ser barulhento só para competir com o ruído. Deshawn tinha 41 anos, pele escura marcada pelo tipo de cansaço que o sono não podia consertar. Suas mãos se moviam com a memória muscular do ritual. Um ritual que havia começado muito antes de sua filha nascer. Tirou a lancheira de sua filha, rosa, com seu nome escrito em marcador prateado por uma mão cuidadosa. Sua mão. Abriu-a lentamente. Dentro, colocou um sanduíche de manteiga de amendoim e geleia cortado em triângulos, não quadrados. Aisha odiava quadrados. Uma laranja descascada e segmentada. Um pequeno recipiente de hummus e cenoura baby. Um guardanapo dobrado em terços. E no fundo, uma nota em um pedaço de papel de construção. Você é mais corajosa do que acredita. Pai. Havia aprendido a escrever essas notas com sua mãe. 4 anos atrás, quando Keisha ainda estava aqui, antes do aneurisma, antes do hospital, antes do silêncio que nunca abandonou o apartamento. Keisha costumava escrevê-las com marcadores, com glitter, com um amor que parecia nunca acabar. Depois que morreu, Deshawn tentou igualar sua letra. Estudou as notas que deixou, no espelho do banheiro, em cartões de aniversário, dentro de velhas lancheiras que não conseguia jogar fora. Nunca conseguia fazer direito, mas continuava tentando. Deshawn colocou a lancheira no balcão e esperou sua filha acordar. Aisha tinha 7 anos. Ainda acreditava na bondade das pessoas. Ainda achava que seu pai era a pessoa mais forte do mundo. Ele se agarrava a essa crença como se fosse a única coisa o mantendo à tona. Quando entrou na cozinha, cabelo trançado em cornrows apertadas com contas rosa no final, não disse bom dia. Apenas envolveu os braços ao redor de sua cintura e se agarrou. Ele não perguntou o que havia acontecido, apenas a abraçou de volta. Depois de um momento, ela se soltou e se sentou na pequena mesa. Ele colocou a lancheira na frente dela. Obrigada, pai, disse, lendo a nota dentro. Sua voz era pequena, menor do que costumava ser. Você consegue isso, minha filha, disse, beijando o topo de sua cabeça. Mas não tinha certeza se estava falando com ela ou consigo mesmo. Deshawn havia trabalhado na Sterling Tower por 11 meses. Era parte da nova equipe de manutenção, a tripulação expandida que mantinha o edifício funcionando, invisível, essencial, despercebida. Começava seu turno às 6h30 da manhã. A torre estava vazia então. 52 andares de vidro, aço e silêncio. Empurrou seu carrinho pelo corredor no 23º andar, onde ficavam as suítes executivas. Este andar era onde o dinheiro de verdade vivia, onde decisões eram tomadas que afetavam milhares de pessoas. Deshawn limpava como limpava tudo, com cuidado, com atenção, com a dignidade silenciosa de um homem que entendia que todo trabalho tinha valor. Às 8h15 da manhã,
estava limpando o mármore ao redor da suíte de Victoria Sterling quando ouviu. Sente-se! Uma voz cortou através da pesada porta de carvalho. Sente-se e me escute. Deshawn continuou se movendo. Não era seu negócio. Não era seu lugar. Você tem 8 anos, continuou a voz, cortante, quebrando. 8. E conseguiu afastar cada pessoa que contratei para ajudá-la. Entende o que isso significa? Entende? Ouviu silêncio. Depois choro, não de um adulto, de crianças. Deshawn parou de se mover. Sua mão, que havia estado alcançando uma mancha na parede, congelou no ar. A porta se abriu bruscamente. Uma mulher no final dos 30, vestida como um anúncio de sucesso, saiu cambaleando. Sua maquiagem escorria. Suas mãos tremiam enquanto desajeitadamente agarrava sua pasta. Não olhou para Deshawn enquanto se apressava em passar. Ele a viu desaparecer no elevador. Depois, se virou para a porta da sala aberta. Através da abertura, podia ver 2 pequenas figuras. Meninas, idênticas, de pé perfeitamente quietas. Seus uniformes eram impecáveis. Seu cabelo era impecável. Tudo nelas era impecável, exceto seus olhos, que pareciam ter visto algo muito pesado para olhos tão jovens segurarem. Victoria Sterling estava de pé na frente delas, seu telefone já na mão, já discando. Deshawn se virou para seu carrinho. Empurrou-o pelo corredor, mas não conseguia parar de ver aqueles olhos. Conhecia aqueles olhos. Às vezes os via no espelho. Os olhos de alguém em luto tão profundo que esqueceu como viver. 2 dias depois, Deshawn estava limpando o banheiro no 23º andar quando Emma, a menina cujos olhos não conseguia esquecer, entrou. Não o viu no início. Trancou-se em um cubículo e chorou tão silenciosamente que quase perdeu. Quase. Mas Deshawn conhecia cada nuance de silêncio, e este era o som de uma menina se quebrando. Esperou. Não saiu. Não interferiu. Apenas esperou até que o choro parasse, até ouvir o banheiro dar descarga, até que ela saísse e lavasse as mãos com sabão que trabalhou furiosamente, esfregando como se tentasse limpar algo que não sairia. Oi, disse tranquilamente. Emma pulou. Olhou para ele com a cautela de uma menina que havia aprendido a não confiar em adultos. Você está bem, querida? Perguntou. Não respondeu. Apenas o olhou. Realmente olhou. Como se tentasse descobrir se era seguro. Tudo bem não estar bem, disse Deshawn. Às vezes as pessoas agem como se você tivesse que ser perfeita o tempo todo, mas não é assim. É permitido ficar triste. O lábio de Emma tremeu. Minha irmã não chora, disse tranquilamente. Lily diz que chorar é para bebês. Sua irmã tem medo, disse Deshawn. É o que as pessoas fazem quando têm medo. Ficam más. Fingem não sentir nada. Como você sabe? Perguntou Emma. Deshawn se apoiou na pia. Porque eu também faço às vezes. Emma o estudou por mais um momento. Depois perguntou. Alguém morreu para você? A pergunta o atingiu como um soco no peito. Levou um momento para responder. Sim, disse. Minha esposa. Há 4 anos. Emma assentiu lentamente. Meu pai, disse. Há 2 anos. Câncer. Deshawn sentiu a garganta apertar. Isso é muito difícil, minha filha. É a coisa mais difícil. Mamãe diz que precisamos superar, disse Emma. Que o luto é apenas fraqueza. Deshawn negou com a cabeça. Sua mãe está mentindo. Não propositalmente. Ela só tem medo. O luto não é fraqueza, é amor. É o preço que você paga por ter amado alguém tanto que perdê-lo te quebra. Emma chorou novamente. Não o tipo silencioso, o real. Deshawn a puxou em um abraço suave, e ela se agarrou como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se tornado líquido. Qual é o seu nome? Perguntou Emma, seu rosto enterrado em seu peito. Deshawn, disse. Deshawn Thompson. Na manhã seguinte, Deshawn foi chamado ao escritório de segurança. Seu supervisor Bill não disse muito. Apenas, eles querem vê-lo lá em cima. O estômago de Deshawn afundou.
Ele havia passado por isso antes. Depois que Keisha morreu, havia perguntas. Perguntas sobre se era apto para ser pai, se seu luto o tornava instável, se realmente deveria estar criando um filho sozinho. Havia passado em cada investigação, cada entrevista, cada verificação de antecedentes. Mas as perguntas nunca realmente pararam. Apenas ficaram mais silenciosas. O escritório de segurança ficava no 48º andar. 2 homens esperavam dentro. Um era o chefe de segurança. O outro usava um terno que custava mais do que Deshawn ganhava em um mês. Precisamos perguntar sobre um incidente no banheiro ontem, disse o terno. Seu nome era Hendricks. Trabalhava em assuntos corporativos. Você estava sozinho com uma das filhas da senhora Sterling. Ela estava chateada, disse Deshawn. Me certifiquei de que estivesse bem. Esse não é seu trabalho, disse Hendricks. Ser humano é trabalho de todos, respondeu Deshawn tranquilamente. Hendricks se recostou. Você entende como isso parece? Um homem, sozinho, em um banheiro, com uma menina que não é sua. Deshawn entendia perfeitamente. Havia passado 4 anos entendendo os olhares, as suposições, os sussurros, a forma como os rostos das pessoas mudavam quando descobriam que era pai solteiro, a forma como se perguntavam se era capaz, se era seguro. Estava ajudando, disse Deshawn. Esse não é seu lugar, disse Hendricks. A senhora Sterling tem profissionais para isso. Deshawn se levantou. Terminamos? Por enquanto, disse o chefe de segurança, e havia algo quase desculpador em sua voz. Naquela tarde, Deshawn recebeu uma mensagem de texto da escola de Aisha. Por favor, ligue. Seu coração parou, mas quando ligou foi nada. Uma verificação de rotina. Aisha estava bem. Sempre estava bem. A escola apenas queria ter certeza de que ele estava lidando bem como pai solteiro. Tinham recursos, aconselhamento, grupos de apoio. Agradeceu e desligou. Mas algo dentro dele havia mudado. Uma porta havia se aberto que ele tentava manter fechada. Pensou em desistir, em encontrar trabalho em outro lugar, em algum lugar mais seguro, onde sua presença não fosse questionada. Naquela noite, preparou o almoço de Aisha como sempre, mas suas mãos tremiam enquanto cortava o sanduíche, enquanto dobrava o guardanapo, enquanto escrevia a nota. Pai te ama, sempre. E se perguntou se era suficiente, se seu amor era suficiente, se ele era suficiente. Victoria Sterling o chamou em seu escritório na manhã seguinte. Subiu no elevador com o coração na garganta. O escritório era exatamente o que esperava. Frio, caro, impessoal. Victoria estava sentada atrás de uma mesa que parecia ter sido esculpida de uma única placa de obsidiana. Senhor Thompson, disse, sem levantar os olhos do computador. Por favor, sente-se. Ele se sentou. Entendo que você teve uma conversa com minha filha, disse Victoria. Sim, senhora. Ela precisava de um tutor, não de um confidente. Deshawn não disse nada. Victoria finalmente o olhou. E pela primeira vez viu algo em seu rosto além de raiva. Viu exaustão. Exaustão real, profunda nos ossos. Tentei tudo, disse tranquilamente. Cada especialista, cada abordagem, e nada funciona. Minhas filhas estão destruindo cada relacionamento que tento construir para elas. Se auto-sabotar. Estão de luto de formas que são inconvenientes. Estão de luto de formas que são honestas, disse Deshawn. Os olhos de Victoria piscaram. Desculpa? Perderam o pai, disse Deshawn. Sua voz era firme agora. Tem 8 anos e perderam o pai. Sua tentativa de consertá-las, de fazer com que superem, apenas as faz sentir que seu luto é errado, que sua dor é inconveniente. Victoria se levantou. Caminhou para a janela. Você perdeu alguém, disse. Não era uma pergunta. Minha esposa, disse Deshawn. Há 4 anos. E não vou mentir para você. Ainda tenho dias em que mal consigo sair da cama. Mas eu saio mesmo assim, porque tenho uma filha que me precisa.
Faço tudo por elas, disse Victoria. Sua voz tremeu. Tudo o que faço, faço por elas. Eu sei, disse Deshawn, mas o que elas precisam não é de uma mãe consertada. Precisam de uma real. Precisam saber que tudo bem ficar quebrado às vezes. Victoria se virou. Olhou para ele por um longo momento. Depois disse algo que o surpreendeu. Quero que você passe tempo com elas. Fora do trabalho. 2 horas, 3 vezes por semana. Vou pagar você. Não importa quanto custe. Deshawn sentiu o estômago apertar. Essa não é uma boa ideia. Já estão falando. Que falem, disse Victoria. Minhas filhas precisam saber que o luto é sobrevivível, que você pode perder alguém e ainda aprender a viver. Precisam ver isso. Deshawn pensou em Aisha. Na forma como se agarrava a ele pela manhã, como se tivesse medo de que desaparecesse. Nas notas que escrevia para ela todos os dias. Tenho uma filha, disse. Ela tem 7 anos. É meu mundo inteiro. Traga-a, disse Victoria, se for o que for preciso. A primeira vez que Deshawn levou Aisha para a casa de Victoria, ela estava nervosa. Elas vão ser legais? Perguntou Aisha enquanto viajavam no metrô. Elas estão tristes, disse Deshawn. Às vezes, quando as pessoas estão tristes, esquecem como ser legais. Mas vamos ajudá-las a lembrar. Aisha assentiu seriamente. Com 7 anos, já havia aprendido que seu trabalho era cuidar do coração de seu pai. Victoria abriu a porta ela mesma. Parecia diferente fora de seu terno. Mais humana. Mais como alguém se afogando e sem saber como pedir ajuda. Esta é Aisha, disse Deshawn. Aisha olhou para Victoria com a avaliação cuidadosa de uma menina que havia aprendido a ler as pessoas rapidamente. Olá, senhora Sterling, disse Aisha educadamente. Por favor, me chame de Victoria, disse Victoria. E algo em sua voz mudou. Emma e Lily estão na sala. As gêmeas estavam sentadas em extremidades opostas de um sofá branco, não se olhando. Quando Aisha entrou, ambas olharam para cima. Emma sorriu. Lily não. Aisha se sentou no chão, o mais longe delas que podia. Tirou um pequeno animal de peluche de sua mochila, um leão chamado King, e começou a fazer com que falasse com uma voz alta. Você sabia que sou o animal mais corajoso do mundo inteiro? Disse o leão. Porque sou corajoso o suficiente para ter medo. Emma riu. Realmente riu. Era o primeiro som genuíno que Deshawn ouvira dela em semanas. Lily observou Aisha com o tipo de interesse cauteloso que usualmente reservava para coisas que desconfiava. Depois de 1 hora, Emma perguntou se poderia segurar King, o leão. Apenas se disser algo verdadeiro para ele, disse Aisha. Emma pegou o leão. Segurou-o perto e sussurrou algo em seu ouvido. Deshawn não conseguia ouvir o que disse, mas viu seus ombros relaxarem. Viu a tensão em seu rosto se aliviar. Quando devolveu o leão, estava chorando. Mas desta vez era o bom tipo de choro. Aquele que cura. Lily observou tudo isso. Observou sua irmã chorar. Observou Aisha consolá-la sem tentar consertá-la. Observou os muros que havia construído começarem a rachar. No final da tarde, Lily se aproximou de Deshawn. Meu pai costumava trabalhar muito, disse. Costumava sair cedo e chegar tarde. E às vezes eu ficava brava com ele por isso. Deshawn se ajoelhou. Isso faz sentido, disse. Depois ele ficou doente, continuou Lily. E desejei poder tê-lo de volta, mesmo que tivesse que trabalhar o tempo todo. O luto é complicado, disse Deshawn. Tudo bem estar bravo e triste ao mesmo time. Lily assentiu. Depois fez algo inesperado. O abraçou. Durante 6 semanas, tudo foi bem. Deshawn levava Aisha 3 tardes por semana. Preparavam almoços juntos. Desenhavam quadros. Sentavam-se em silêncio confortável. Victoria aprendeu a deixar suas filhas sentirem o que sentiam. Emma começou a falar sobre seu pai. Lily começou a rir. Depois chegou o e-mail anônimo. Deshawn foi chamado ao escritório de segurança novamente. Desta vez, havia um documento impresso. A investigação da morte de sua esposa.
Uma nota sobre perguntas que foram levantadas na época. Uma insinuação que era vil e clara. Alguém enviou isso para o conselho da senhora Sterling, disse o chefe de segurança, e para nosso diretor de recursos humanos. Isso não é verdade, disse Deschon tranquilamente. Eu sei, disse o chefe de segurança. E pareceu estar falando a sério. Mas não importa. As pessoas estão falando, e se continuarem falando, pode afetar sua custódia. Deschon sentiu o mundo se inclinar. Você deveria recuar, disse o chefe de segurança, apenas por um tempo, até isso se resolver. Deschon saiu do edifício no piloto automático, pegou Aisha na escola, preparou seu almoço, escreveu a nota com mãos tremendo. Pai te ama, sempre. Naquela noite recebeu uma ligação de Victoria. Não, você não ousa desistir, disse. Sua voz era gelo. Não, você ousa deixar que tenha medo. Não posso arriscar Aisha, disse Deschon. E eu não posso arriscar minhas filhas, respondeu Victoria. Já perderam o pai. Não permitirei que as percam também. Victoria convocou uma reunião de diretoria de emergência. James Hendricks entrou com a confiança de um homem que pensava que já havia ganho. Havia encontrado uma arma. Um pai solteiro com um passado questionável. Usaria para provar que Victoria Sterling não era apta para dirigir a empresa, que lhe faltava julgamento, que o luto a havia tornado negligente. Estava errado. Victoria se levantou. Ela não tinha notas. Não precisava delas. Meu marido morreu há 2 anos, disse. Sua voz preencheu a sala. E eu tinha tanto medo de desmoronar que desmoronei mesmo assim. Tinha tanto medo de não ser forte que fiquei fria. Me tornei o tipo de mãe que contratava pessoas para consertar seus filhos em vez de ser a mãe que realmente se apresentava. Hendricks se mexeu em seu assento. Depois, um homem que nunca havia realmente visto, um homem que passava todo dia sem notar, mostrou a minhas filhas algo revolucionário, continuou Victoria. Mostrou que você pode estar quebrado e ainda estar inteiro, que o luto não é fraqueza, que o trabalho mais importante do mundo não é feito em reuniões, é feito em pequenos momentos, em almoços, em notas, em se apresentar. Olhou diretamente para Hendricks. Você tentou usar seu luto como uma arma, tentou militarizar o amor. E quero que você saiba que há um lugar especial no inferno para pessoas como você. A sala estava em silêncio. Deschon Thompson continuará trabalhando com minhas filhas, disse Victoria. E se alguém tiver um problema com isso, sugiro que encontrem uma nova empresa para trabalhar. Hendricks se levantou. Saiu. 3 outros o seguiram, mas o resto da sala explodiu em aplausos. Victoria não sorriu. Apenas se sentou novamente e reuniu seus papéis, entendendo que finalmente havia deixado de lutar a batalha errada. 1 ano depois, Aisha e as gêmeas estavam na cozinha juntas, preparando almoços. Emma estava encarregada das maçãs. Lily arrumava os biscoitos. Aisha cortava os sanduíches em triângulos perfeitos. Trabalhavam em silêncio confortável, o tipo que só acontece depois de aprender a estar de luto juntos. Você sente falta dela? Perguntou Aisha a Deschon. Ela estava falando sobre sua esposa. Todos os dias, disse Deschon. Mas sou grato pelos anos que tive, e sou grato por você estar aqui, e sou grato por Emma e Lily. Você acha que ela sabe? Perguntou Aisha. Que estamos bem. Deschon olhou para sua filha, para as gêmeas, para Victoria, observando da porta com lágrimas nos olhos. Sim, minha filha, disse. Acho que ela sabe. Pensou na fotografia em sua mesa de cozinha, o sorriso de sua esposa, a forma como ela costumava preparar almoços com amor escrito em cada detalhe. A forma como lhe havia ensinado que o amor não era sobre gestos grandiosos, era sobre se apresentar. Todos os dias. Mesmo quando dói. Mesmo quando o mundo te diz para ser invisível. Mesmo quando o luto te faz questionar se você é forte o suficiente para carregá-lo. Você se apresenta, faz o almoço,
Escreve a nota. Deixa as pessoas o ver se quebrando, porque na quebra há espaço para cicatrizar. E às vezes, a pessoa que o salvou não foi a que você esperava. Às vezes, foi aquela que nunca viu.